Que alegria estar com você, começando ao vivo o nosso encontro. Muito obrigada por estar aí do outro lado. Você que me acompanha em todo o Brasil, o sinal chega via satélite, também canal digital aberto e YouTube TV Evangelizar Oficial. Este é o programa A Vida em Foco e hoje nós temos convidado especial nesta sexta-feira para você. Estou falando dele que é cantor, missionário, com uma voz incrível, uma alma incrível que nos ajuda a adorar a Deus, a fazer louvores. Ó, tá aqui comigo, Dunga, já nós vamos conversar sobre a missão dele, evangelização que ele faz por todo o Brasil. E é claro que também vai nos ajudar nesta tarde, trazendo muito mais alegria. Então é só ficar aqui com a gente. E também teremos um especial para você. Olha, um material belíssimo que nós preparamos com o padre Marcial Massaneiro a respeito do lançamento da nova encíclica do Papa sobre Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês de novembro. Então, fique comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Vamos falar então sobre a vida, o ministério, a música que traz o nosso querido convidado, Dunga, tão querido em todo o Brasil, meu querido. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Carol. Que alegria. Né? Mais uma vez estar aqui nessa casa que sempre nos recebe de braços abertos, com carinho, que a gente fica até constrangido. Imagina, fique em casa, sinta-se em casa. Que alegria ter você aqui. Eu queria aproveitar a tua presença para falar sobre a tua missão, esse trabalho de evangelização que você tem há muitos anos, não é? Como que está hoje, Dunga, a tua vida missionária? Olha, a gente tem que tomar cuidado sempre porque as solicitações, elas não diminuem, nunca. Só aumentam, graças a Deus. E já são 34 anos, assim, efetivamente, né, trabalhando desde 1991, quando eu me tornei realmente missionário, full time, né? E dedicando a minha vida exclusivamente para esse ofício, um sacro ofício, né? Sacro ofício. Que às vezes é um sacrifício também, né, Dunga? Mas assim, é bacana porque a gente percebe, eu completei 60 anos. Nossa, não parece não, olha. Muito obrigado. Você deve escutar isso direto, né? Sim. Graças a Deus. A gente se cuida, né? Então é bacana a gente também ter esse lado assim de cuidar da saúde e tudo mais. Porque senão realmente a gente não suporta. Porque senão não aguenta, né? Não é só uma questão apenas, acho que física, né? Assim, aparência física, eu quis dizer. E o Brasil é muito grande, né? Se nós fôssemos missionários num país menor, como Portugal, por exemplo, seria muito mais tranquilo. Mas o Brasil tem nuances, assim, você está no Acre, daqui a pouco você está no Rio Grande do Sul, você vai para o Nordeste, você está no Sudoeste, enfim. Mas são 34 anos, né? Sempre viajando, Dunga. Sempre viajando. E a gente vai percebendo a maturidade chegando, né? Você naturalmente, você vai tendo condições de opinar, em assuntos que até então você não opinava, entrar com mais firmeza, com mais maturidade, com mais razão, né? A fé sempre ouve, a fé sempre nos move, mas quando você expressa a sua fé com mais maturidade, mais conhecimento, causa, mais experiência, mais sabedoria, então a gente vai percebendo também na nossa vida essa evolução. É o que eu sinto dentro desse meu ministério. Né? Você, nesses anos que você mencionou, esses 34 anos, 3 décadas aí de missão, Dunga, o que você diria que mais sentiu crescer em você? Olha, a misericórdia. É mesmo? Porque quando você é mais novo, você é mais radical, você bate mais na mesa, você, enfim, emite uma opinião sem contextualizá-la muito. Quando você vai amadurecendo, você vai cada vez mais contextualizando, né, aquela determinada situação. No nosso caso, por exemplo, uma situação de erro de alvo, que a gente conhece como a palavra pecado. Então, todos nós cometemos esse erro de alvo. Mas quando você vai ficando mais experiente, você vai conhecendo um pouco mais da vida, você vai tendo mais paciência com as pessoas, mais misericórdia, mais visão de contexto, né? Então você vai tendo condição também de abranger um pouco mais com misericórdia, com compaixão,
e o resultado do seu trabalho é melhor. Né? Então você atinge mais pessoas, você sabe esperar um pouco mais, você releva muitas coisas, né? Então você vai ficando um pouco mais, digamos assim, uma ferramenta melhor na mão de Deus, né? A cada ano. Será que tem a ver com a mansidão e a humildade que hoje a gente traz à tona, né, pelo primeira sexta-feira do mês? Verdade. Você sente essas virtudes de forma crescente? Eu assim? venho sentindo, né? Porque de décadas em décadas, nós mesmos, né, vamos administrando os problemas novos. Eu sempre brinco, né? Ai, que saudade dos meus problemas de 30 anos, meus problemas de 40, de 50. Porque os problemas hoje que eu administro na minha vida particular de 60 são novos na minha vida. Né? Então, eu também preciso de muita misericórdia por parte de pessoas que vivem mais do que eu, que são mais sábias do que eu, que estão na minha frente, digamos assim. E, ao mesmo tempo, você olha para o passado e você começa a perceber como você venceu, como você superou, como as coisas chegaram na sua vida e depois foram embora. Todos os problemas, eles, literalmente falando, eles têm o tempo contado na nossa vida, né? Todos, né? E foram contados pelo próprio Deus. É um período de prova. Eu gosto sempre de me lembrar de Romanos capítulo 3, Romanos 5, de 3 a 5, que diz assim: a provação produz paciência. A paciência produz a fidelidade, fidelidade produz esperança e esperança não engana. Então, a aprovação, é linda essa passagem. A aprovação ela vai fazendo com que a gente adquira paciência, fidelidade, esperança. Então, acho que tudo isso é um conjunto de coisas que, quando a gente leva para a pregação, leva para a ministração da música, o trabalho é mais eficaz. Né? Sim. Você consegue abranger um pouco mais da Assembleia, você pega assim, uma fatia maior, né, da Assembleia. E aí, naturalmente, o seu trabalho é mais eficaz. Graças a Deus. São os frutos, né, Dunga? São os frutos, é verdade. Que vem com o tempo. Com certeza. Meu querido, antes eu sei que você preparou algo especial para nós, mas antes eu quero trazer um evento que você vai fazer, né? Fala pra gente. Hoje à noite eu estarei junto com o Frei Anderson, ali na paróquia Nossa Senhora do Rocio. Né? Tá aí a arte já na tela das pessoas. É uma noite de adoração ao Santíssimo Sacramento, mas também teremos pregação, muita música, né? São 2 horas ali de muita ministração. Eu adoro esses momentos, né? Literalmente falando, eu adoro esses momentos. Vamos adorar, né? E é porque é um momento onde nós podemos partilhar a vida, trazendo um pouco do meu testemunho de vida, a experiência de vida, ao mesmo tempo trazer uma boa pregação da palavra de Deus. E, é claro, o momento com o Santíssimo é aquele momento que todos nós também esperamos. Sim, maravilhoso, que legal. Então, hoje, encontro especial com Dunga, já em preparação para a festa, né, de Nossa Senhora do Rocio, que vem semana que vem. Verdade, aí estamos nas vésperas. E hoje um dia muito importante, como você mesmo já citou, o dia que o coração de Jesus bate mais forte por nós, né? Com certeza. Agora, só mais uma perguntinha antes de você mostrar a sua voz aqui, a Missão na Voz, e o projeto com os jovens? Olha, eu tenho uma facilidade muito grande de falar com a juventude, né? Por isso que tá jovem, Dunga. Vai ver que isso dá uma... Verdade. Então, isso é uma característica própria minha. O meu trabalho com a juventude hoje, ele começou lá em 98, especificamente com a criação do PHN, né? Por hoje eu não vou me explicar. Porém, aquela geração, ela também cresceu. Né? Então, aquela geração, quem tinha 28 anos há 27 anos atrás, hoje está com 47, é pai. Então, eu tenho uma obrigação comigo também de falar com essa geração que também amadureceu. Né? Então, hoje eu falo com todas as faixas etárias e quando eu tenho a oportunidade de também falar com a juventude, até porque eu formei outras pessoas para fazer esse meu trabalho, que hoje fazem muito bem, mas eu me sinto muito bem também, sabe? Sim. Agora mesmo, esse final de semana que passou, eu estive no Paraná pregando para jovens. Né? Eu confesso que eu fui por encontro achando que era um encontro de faixas etárias bem diversas, mas quando eu cheguei, eu peguei realmente uma assembleia jovem. Jovem mesmo. E você se rejuvenesce também quando está no meio deles, né? E aí vem toda aquela pregação, o Espírito Santo nos recorda de exemplos, enfim, foi uma bênção. Então hoje, na verdade, meu trabalho é mais eclético,
Ele atinge todas as idades, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de falar com a juventude, com certeza, Nossa, como diz, a coisa rola legal. que legal. E Dunga, você vai falar com a juventude com todas as faixas etárias, porque a sua pregação vai ser exibida no dia 29 aqui na TV Evangelizar, às 19 horas, essa que você vai fazer hoje. Legal, que bacana. Viu só? Olha a responsabilidade. Meu querido, então eu já vou já me despedir, porque eu quero sair com música, deixar você tomar conta. Jonathan, seja bem-vindo também, meu querido. Grande, Jonathan. Então vamos lá, agradeço, seja sempre bem-vindo, sempre que estiver por aqui, pode vir aqui, sinta-se em casa, programa Vida em Obrigado. Foco. Então, eu ofereço essa música a todos vocês aqui dessa TV Evangelizar. Deus realmente vê o coração para você. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Quem não chorou nessa vida? Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa sempre, pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, você vai passar todo o pecado, você vai vencer. Um novo homem vai nascer. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta ao vivo para todo o Brasil para trazer uma grande notícia para você. O maior show de evangelização do país vai ser transmitido na sua tela. O maior evento católico, Evangelizar é Preciso, Fortaleza, que aconteceu pelo 17º ano nesta capital cearense, atraindo milhões de pessoas. E você, de todo o Brasil, vai poder acompanhar no próximo domingo, que é dia 3 de novembro, a partir da 1h30 da tarde. Show do Padre Reginaldo, a homilia de Dom Gregório Paixão, que chamou a atenção na sua profundidade. Tudo isso você vai acompanhar aí na sua casa pela TV Evangelizar. E olha, se você é capaz de receber o sinal da TV Evangelizar e acompanhar este grande evento, acompanhar, como nós falamos agora há pouco com o Dunga, um grande missionário,
quantos missionários já passaram por aqui trazendo para você evangelização, trazendo a voz que encanta, que toca os nossos corações. Isto é evangelizar. E esta evangelização não pode parar, por isso eu conto com a sua ajuda. Você que nos acompanha neste momento, vou disponibilizar este QR Code para que você faça a sua doação e a gente continue evangelizando por todo o país, levando o sinal do satélite, levando o sinal que chega por vários meios de comunicação, TV Evangelizar, rádios, pela internet, e assim nós continuamos evangelizando. Então nos ajude, nós precisamos de você, porque evangelizar é preciso. E agora quem tem um recado super especial para você é a Vanessa da Vision X. Vai lá, Vanessa. Vision X, esse aqui, do X bem grandão, que dá um resultado rápido aí para sua visão. Você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X. E eu trouxe aqui para você conferir pessoas que estavam em casa como você e ligaram. E olha o que elas vêm contar pra gente. Meu nome é Paulo César, tenho 45 anos. Eu tive um problema na visão, um problema sério para minha cabeça, porque meu olho ficou totalmente vermelho de um lado. E logo no outro dia já passou vermelhão para o outro lado. Minha visão ficava totalmente embaçada, nem placa praticamente eu estava conseguindo enxergar. Eu vi a reportagem do Vision X. Eu achei interessante, falei, vou experimentar. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. A minha visão realmente não era o problema da idade. Aos poucos eu fui sentindo que ela foi melhorando. E realmente voltou praticamente tudo. Para mim foi maravilhoso e vou continuar usando. E recomendo a todos também, indico, porque realmente vale a pena, viu? Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Voltei a trabalhar com artesanato e faz um mês só e minha visão tá ficando maravilhosa. Eu não podia andar sozinha, tinha que sempre ter alguém do meu lado. Nem maquiar eu conseguia me maquiar. Peguei uma confiança incrível e aconselho quem tem problema na visão, faça que nem eu. Pedir o Vision X. Viu só? Vision X é assim, você toma e sente o resultado rápido. 0800 777 0190. Para você que ligar agora, nos próximos 5 minutos, eu vou dobrar todos os kits. Compra um, leva dois, compra dois, leva 4 e assim por diante. Não dá para perder. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E agora eu vou compartilhar com você algo muito especial do Santo Padre, o Papa Francisco, que publicou a sua 4ª encíclica do pontificado. E em meio a um momento em que a própria humanidade passa por diversas tribulações, guerras, momentos de muita agonia financeira, problemas que tocam as famílias, os valores, e Papa Francisco decidiu falar sobre o amor de Jesus nesta encíclica, cujo título é Dilexit Nos, que significa Ele nos amou. E olha só, o nosso repórter Odilon veio aqui nesse estúdio e conversou com o padre Marcial Massaneiro a respeito desta encíclica papal. E é por isso que esse material especial na íntegra vai ser compartilhado com você a partir de agora. Acompanhe comigo. Olá, Carol, muito boa tarde para você, a todos que acompanham o programa A Vida em Foco. Hoje a nossa conversa, a nossa entrevista é com o padre Marcial Massaneiro. Ele tem um vasto currículo acadêmico aí, né? Tem pós-doutorado em Teologia pela Universidade Católica de Lisboa, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, vários outros títulos acadêmicos. O senhor trabalha num dicastério no Vaticano. Explica para a gente rapidamente o que é um dicastério, né? Tem uma relação aí com os ministérios nos outros países. Bom, que bom estar aqui contigo, Odilon. Uma alegria para nós também. E uma saudação para quem nos acompanha. A palavrinha dicastério, uma palavrinha que se usa lá em Roma, na sede da igreja, para os grandes departamentos do Vaticano. É como se fosse nos países os ministérios. Então tem um dicastério para a educação católica, para a missão, para tantos outros temas. E eu trabalho numa comissão que é do dicastério para a unidade dos cristãos, que cuida da relação ecumênica do Vaticano em nível mundial.
Padre Massaneiro é também da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, né? E hoje nós vamos falar sobre a nova encíclica do Papa, publicada em 24 de outubro. Este assunto, padre, ele é uma reflexão que nos faz parar um pouco, né? Para que possamos entender como estamos levando nossas vidas nos dias atuais. A chamada nova encíclica do Papa, a quarta, de Francisco, tem o título de Lexit Nos, que significa Ele nos amou. Isso. E nos faz olhar com preocupação, sem perder a fé, para esse momento atual da humanidade. Padre Massaneiro, para a gente começar a conversar sobre esse texto, e como nós precisamos, nesse momento, dessa reflexão, né? É um mundo hoje em guerras, de consumo excessivo, de impactos ambientais que são devastadores e assustadoras diferenças sociais, algo que Francisco fala desde o início, né, de seu papado. São dias de provações para a humanidade? Eu já lhe pergunto assim, são dias de provações para a humanidade? São, como em toda época a gente teve outros dias de provação, e justamente em cada época a gente vai procurar no Evangelho uma resposta adequada para aquela geração, para aquele contexto. E justamente diante do quadro que você coloca, de desafios, que não são apenas sociais, mas são para as pessoas, você sente isso na vida, a encíclica, ou seja, essa carta circular que está em ciclo, né? Por isso ela circula, então é encíclica, Dilexit Nos é o título em latim, significa Ele nos amou, ou seja, Jesus nos amou, é justamente uma carta do Papa sobre o coração de Jesus. Né? Aliás, como eu sou um padre da Congregação do Coração de Jesus, eu vim tratar do tema, senão eu ia deixar para outros. Mas aí, Odilon, o interessante é justamente nesse cenário que a gente vive, não é tão óbvio que todo mundo faça uma experiência de ser amado e que talvez a gente precise focar numa experiência vigorosa do amor de Deus, né? A nossa evangelização e também o cuidado com as pessoas e a humanidade. Então a encíclica, embora ela trate de uma devoção longa desde a época do Novo Testamento, passando pelos místicos, essa devoção cada vez ela oferece uma resposta nova porque ela vai no cerne do Evangelho, que é uma experiência do amor. E Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O senhor citou que hoje não é muito fácil e nem óbvio amar e ser amado. E por que hoje está tudo assim? Hoje nós vivemos uma situação que a gente chama crise da primeira modernidade. A gente viveu um tempo atrás, quem lembra aí das gerações anteriores, né? Todo um boom da ciência, da economia, da globalização. Isso não afetou só o meio público, afetou também o modo de gerir as relações humanas. Tem muita gente hoje que vive sob estresse, né? Pressionada pela produção, pelo sucesso, há uma grande tendência ao individualismo, nós temos novas formas de violência, né? Coisas que a gente achou que já tinham sido superadas, a gente está vivendo guerras de novo, medos. O senhor falou, perdão interrompê-lo, mas o senhor falou em novas formas de violência. A igreja vem acompanhando a evolução do mundo, do universo cibernético, por exemplo. Exato, nesse nível que a gente, digamos, há 30 anos não tinha com tanta força. Hoje, a gente vive um momento delicado de pressão. A grande pergunta do Papa, e por isso o tema voltou com força, o tema do coração, é: será que nós, enquanto pessoas e sociedades, não só pensando internacionalmente, pensando na nossa vida do dia a dia e até a igreja, será que a gente não arrisca perder o coração? Nos tornar também pessoas sem empatia, violentas, objetos, né? Então ele repropõe, com base numa devoção antiga, um tema que é sempre novo, porque está no miolo do Evangelho. Uma experiência de ser amado e de ter condições de amar os outros, ao modo de Jesus, que seja uma experiência de transformação, de nova humanidade. E a encíclica vai trabalhando isso em detalhes. Entre os detalhes trazidos no texto, qual o senhor traria agora neste nosso começo de conversa? Vamos começar assim. Tem vários, mas eu vou escolher um que, aliás, está aqui no meu logo, né? Nós deonianos temos uma cruzinha com o coração vazado. Só para o senhor explicar, o senhor falou nós deonianos, explica para quem está nos acompanhando. Eu sou um religioso da Congregação dos Padres do Coração de Jesus. Mas do Coração de Jesus tem vários, missionários do Coração de Jesus, oblatos do Coração de Jesus, apóstolos. A minha fundação tem um fundador francês, Léon Deon,
Então a gente costuma dizer deonianos. Aqui em Curitiba nós temos, por exemplo, uma Faculdade Internacional de Negócios, a ESIC. Mas é mais fácil para você que nos acompanha dizer os deonianos, Padres do Coração de Jesus de Leão Deon, é a congregação do Padre Zezinho, que todo mundo conhece e fica como uma referência nacional. Conhece as músicas aí espalhadas pelo Brasil claro. para fora do Brasil também. E um dos motivos de a gente fazer essa entrevista é porque o meu fundador, Padre Deon, é citado nessa encíclica do Papa. Mas vamos lá, eu estava falando do nosso logo, que é o coração vazado. Ou seja, uma pessoa que não deixa ferir o próprio coração, estabelecer vínculos de doação, né, de crescimento, de fecundidade, arrisca morrer de infarto, né, de si própria. Então, um dos temas bonitos da encíclica, que eu acho que atravessa um pouco tudo, é o coração de Jesus como um coração aberto, transpassado, que tem uma imagem na Bíblia, é de fato bíblico, está no capítulo 19 de João, tendo dado a vida por nós, um soldado transpassou o seu lado e atingiu o coração. Essa é uma figura forte que está no Evangelho de João e a igreja contempla, medita e tira consequências disso. O Papa vai direto nessa fonte e faz essa conclusão, que hoje nós precisamos aprender de Jesus a permitir ter um coração também que se transpasse, que se afete, que responda para criar vínculos. Então o coração sai daquela esfera do romantismo, apenas como afeto, e se torna um coração que tem efeito, que produz síntese, que se compromete, um coração solidário. Com ligações fortes. Exatamente, porque para ser capaz disso, tem que ter uma experiência de ser amado. Né? Tem que ser amado para amar, ser consolado para consolar. E traduzir isso em misericórdia, em solidariedade, ou seja, tem um projeto de humanidade aí por trás. Empatia. Empatia, uma palavra bem moderna para isso. E o Papa então trabalha essa figura como um modelo de humanidade que a gente encontra em Jesus, mas que é preciso voltar, né, a tal modelo para uma evangelização com resultados. Ele destaca que precisamos reencontrar este caminho. Exatamente. Tanto é que no iniciozinho da encíclica, da carta, ele diz assim, no contexto que a gente vive, é preciso voltar ao coração. Bom, é um texto que reúne reflexões também mais antigas. E esta encíclica atual ocorre no ano em que são comemorados aí 350 anos de uma experiência de Margarida Maria. Margarida Maria. Explica para nós esse lado histórico, por favor, padre. Isso mesmo, Odilon. Bom, eu vou fazer um resumo, porque você depois vai ler a encíclica e lá está bem explicado. O tema do coração, ele está na Bíblia. Ele aparece várias vezes e ele significa a pessoa, sua consciência, sua capacidade de discernir, tem a ver com ética, tem a ver com decisão, tem a ver com amor na prática, não só o aspecto romântico. Comprometimento também, comprometimento, né? Um coração justo, um coração de bem-aventurança. É um projeto de vida. No Evangelho de João, aquela cena que eu falei, que teve um soldado que transpassou o lado de Jesus, o evangelista faz um convite. Vocês hão de olhar para o transpassado. E isso deu origem na igreja, desde o primeiro século, lá da época dos apóstolos, a um tipo de espiritualidade, a uma corrente espiritual. O pessoal olha para o coração aberto, contempla e aprende algo. E isso é uma experiência interior muito importante. Deu origem ao longo da igreja a muitas congregações, passou por uma fase mais de uma espiritualidade dos monges e monjas, passou pelos místicos e se tornou um grande movimento popular justamente com essa figura, Margarida Maria, na França. Ela faz uma guinada entre uma espiritualidade mais monástica, mais interior, e um tipo de espiritualidade mais apostólica. Ela teve um orientador espiritual, o confessor dela, era jesuíta, da mesma ordem que o Papa, chamado Cláudio de la Colombière. Com o passar do tempo, ela deixou um legado, e aí é fundado aí o apostolado da oração, assume esse estilo de devoção. Nós temos a imagem tradicional do coração de Jesus, que é dessa época, mas não é apenas individual, é um projeto social, é um reino social do coração de Jesus. Justamente nós estamos comemorando 350 anos dessa experiência. E como os jesuítas assumiram oficialmente o legado, e o Papa é jesuíta, ele aproveitou a ocasião para lançar a encíclica e dizer o que não só se disse ao longo dos tempos, mas fazer uma síntese dele, com algumas propostas muito do jeito de Francisco.
Padre Massaneiro, o senhor tratou desse assunto há 350 anos, né, dessa experiência de Margarida Maria. Foi um período de mudanças, né, de um olhar aí para o Sagrado Coração, da experiência com o Sagrado Coração. Mas antes, essa experiência com o Sagrado Coração já existe historicamente. Já. Então, gostaria que o senhor falasse quando foi a primeira, né, e por que tantas mudanças? O que acontece é que coração, no Novo Testamento, no Evangelho, ele, no fundo, não significa apenas os sentimentos, mas a pessoa. Então, quando a gente fala coração de Jesus, é a pessoa de Jesus. Não é um emblema, uma imagem, é a pessoa de Jesus, só que experimentado, conhecido como uma experiência de amor que nos transforma. Então, tudo começa ali com os apóstolos, sobretudo com duas comunidades. As comunidades do evangelista Mateus, porque Mateus diz no capítulo 11, Jesus diz e Mateus escreve, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, manso e humilde significa justo, simples, pobre, né? Compassivo. E ali vem toda uma ética, todo um jeito de ser cristão e vai ter uma tradição de meditações, de culto, de oração, que vai sempre repetir. Como a gente diz, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, a primeira experiência vem da comunidade apostólica de Mateus. A gente joga aí até o ano 100, 200, quando a comunidade cristã no início enxergava isso no Evangelho e valorizava. E tem uma outra escola, a de João, além de Mateus, que é quando Jesus diz, né, do seu interior sairão rios de água viva, ou seja, do seu coração aberto, e lá na cruz ele é transpassado. Dali vem uma outra escola, e essa escola vai olhar para o coração aberto como um grande símbolo do amor de Deus por nós, que se entrega, que dá tudo. E a água e o sangue que sai é a redenção e o Espírito Santo. Na Idade Média, dando um salto, aliás, eu queria voltar um pouquinho, ali até a época de Agostinho, Ambrósio, os grandes pais e mães da igreja do início, todos praticamente vão falar ou da experiência do Mateus e de João, e vai ter uma literatura muito bonita, com meditações, com orações a partir dessa experiência do coração, só que ainda não é um culto assim popular público, é dentro de uma meditação bíblica e da liturgia. Na Idade Média, aí sim, nós temos grandes mestres. Eu vou citar das mulheres, Santa Gertrudes Grande, chamada Gertrudes de Elfta, porque a cidade dela é Elfta. Nós temos João Tauler, na Holanda. Nós temos vários outros, como São Bernardo de Claraval. Na Idade Média isso vai crescer e vai começar o culto litúrgico. Devagarinho, algumas dioceses, mosteiros vão ter uma liturgia própria do coração de Jesus. E eles vão dizer, da ferida externa do crucificado, a gente chega no coração, que é o seu segredo íntimo. E aí vai ter uma grande espiritualidade da união com Cristo e a pessoa reproduzir na sua vida, pela ação da graça de Deus, as mesmas atitudes de Jesus. É uma espiritualidade da conversão e do amor radical. Mas é só com Margarida Maria, já lá no século XVII, que isso ganha uma expressão popular. Por exemplo, a reparação, as adorações semanais ao coração eucarístico. Por isso até é marcado, né? Os 350 anos a partir desse momento. Exatamente, Então, é um tema muito rico e quem quiser, na encíclica, o capítulo 3 e 4 é onde isso aparece tratado pelo Papa. E, só para completar, desde então até o século XIX, a gente já em século XIX e XX, Odilon, quem acompanha deve lembrar, existe assim, uma explosão de fundações de religiosos e leigos com o tema do coração de Jesus, de tudo quanto é tipo. Então ganha uma força missionária muito grande, baseado nas obras de misericórdia. Missionários do Sagrado Coração, reparadores do Sagrado Coração, apóstolos do coração de Jesus. Eu acho que são mais de 85 fundações. O senhor explica historicamente também a escolha, né, do Papa Francisco pelo tema. Não é a primeira vez que o tema é encíclica papal. Então, rapidamente faz um resumo dessa escolha para a história. Na verdade, o tema do coração ele é tão forte, ele é tão central na Bíblia que ele dá origem a muita releitura, porque ele tem uma força simbólica, afetiva, efetiva, ele inspira, e o coração é o lugar da síntese, o místico e o social.
a minha pessoa e o outro. Passa também pela liturgia e é um tema que remete ao amor, no fundo, ao amor de Deus, que é a coisa mais importante e central do Evangelho. Por isso é um tema que outros papas trataram. Começou no século XVIII com o Papa Leão XIII, depois passou para o Pio XI, Pio XII, vai até o João Paulo II, Paulo VI tem uma carta apostólica sobre o coração de Jesus, mas não é encíclica, é mais curtinha, e finalmente o Papa Francisco. E esse aqui é o livrinho que eu trouxe, só porque a gente tem que ter uma fonte, senão não lembra tudo, né? Com todos os documentos sobre o coração de Jesus na igreja. Agora, o Papa Francisco, ele aproveita o jubileu daquela experiência da Margarida Maria, que os jesuítas assumem, ele é jesuíta, então por isso ele também tem algo a dizer. E daí o tema é proposto com o sotaque do Papa Francisco, ele tem um jeitinho de dizer as coisas. Na íntegra, especialmente porque hoje, primeira sexta-feira do mês de novembro, e aproveitando que Papa Francisco lançou esta 4ª encíclica papal e dividindo com você aqui na íntegra. Tem mais um pedacinho ainda que nós vamos compartilhar daqui a pouco, mas por enquanto nós vamos seguir aqui com o nosso querido Felipe, que traz um recado especial, não é, Felipe? Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Um prazer sempre falar com vocês, ainda mais de um assunto que interessa a você, tanto homem, mulher, para você que hoje tem acordado cansado, debilitado, você sabe que isso aí é carência de magnésio. Se muitas vezes a dor ela está invadindo e comprometendo cada vez mais a sua qualidade de vida, então chegou agora o momento de você fazer a suplementação e ter o melhor, o maior anti-inflamatório natural. Quando eu falo do magnésio quelato da Joy, ele contém princípios ativos que blindam o seu corpo, que nutrem o seu organismo e o melhor de tudo, ele protege o líquido sinovial, que é o líquido que é responsável por lubrificar as articulações, principalmente para você que reclama de dor, fazer uma caminhada, subir uma escada já é uma grande dificuldade, então você fazendo a suplementação com magnésio quelato da Joy, você vai usufruir da ação anti-inflamatória, sem contar também que ele auxilia reduzindo os níveis de ansiedade para você dormir melhor e ele estimula a produção de melatonina. Então você vai estar passando por todas as fases, as etapas ali do sono, para você no dia seguinte acordar descansado, com a energia renovada, sem contar também para você que vive aí, doente, tossindo, gripado, não dá para ficar assim. Quando eu falo do magnésio quelato da Joy, ele fortalece também o sistema imunológico. Então, em um único produto, você vai ter todos esses princípios ativos. E o telefone já está aí na sua tela, 0800 591 8773. Você vai ligar agora, fazer o seu pedido, você primeiro recebe na sua casa e começa a pagar daqui 45 dias. E eu faço no boleto, no carnezinho para você. E hoje, nessa sexta-feira, você vai escolher o seu presente. Ou um massageador elétrico, ou você pode também levar o óleo de cártamo para potencializar a ação anti-inflamatória do magnésio. Então ligue agora e aproveite. 0800 591 8773, muito mais saúde. É com você, Carol. Obrigada, Felipe. E olha só, para quem gosta da boa música católica, hoje é o dia de você acompanhar aqui na nossa programação o Summer Beats. Esse que é o maior evento de música católica do país, exibido aqui na programação da TV Evangelizar toda sexta-feira. Então, hoje, dia de Ministério, Adoração e Vida e Morelzinho a partir das 21 horas, aí na tela da TV Evangelizar na sua casa. E próxima segunda-feira nós também temos um encontro, o encontro nacional do nosso grupo de oração Noite de Louvor, que vai iniciar a última série do ano. Então, em preparação já para o Natal e com convidados especiais, você vê aí na tela, a partir das 19 horas, Padre Patrick Fernandes e a cantora missionária Poliana Demore. Agora, nós continuamos daqui a pouquinho com a encíclica do Papa Francisco, a 4ª que ele emitiu neste papado. Então, volte comigo e saímos para um breve intervalo com as imagens de Guarapari, no Espírito Santo, canal digital 414. A história de Guarapari começou com uma missão jesuíta, já que estamos falando de Papa Francisco, em 1585, e foi o padre José de Anchieta que fundou a aldeia da Capitania de Espírito Santo. Já eu volto.
E nós temos um feriado especial amanhã, um feriado que é voltado para a nossa oração, dia de finados. Então, um convite para você de todo o Brasil que nos acompanha, vai poder acompanhar junto com a gente a Santa Missa, que será presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, e também com a animação de Padre Reginaldo Manzotti, direto do Cemitério Municipal do Água Verde, aqui em Curitiba. A partir das 8 horas da manhã você acompanha esta programação. Então fique com a gente aqui na TV Evangelizar e aproveito para chamar aqui o nosso amigo Rafael com Fatura Barata, não é, Rafael? É isso, Carol. A gente está aqui para falar sobre um direito seu. Bom, desde novembro do ano passado, quando foi feita a portaria 50 de 2023 da ANEEL, deu direito a você de economizar até 30% na sua fatura de energia elétrica. Isso mesmo, é um direito que lhe cabe e essa legislação nos alcança. Já somos mais de 50 mil brasileiros que aderiram ao Fatura Barata. O que é exatamente? Você faz um cadastro simples, rápido, prático, sem burocracia, sem instalar nenhum equipamento, sem pagar nenhuma taxa e você já passa a economizar de 10% a 30% na sua conta de luz todos os meses. Olha que bacana. Olha o caso da dona Margarida, ela é salgadeira. Ela tem lá geladeira, freezer, aquelas batedeiras grandes, está economizando mais ou menos R$ 1.500 todos os meses. Isso vai somar no final de um ano R$18 mil. Ela disse que vai comprar um carrinho para fazer as entregas. Bom, na sua casa, se você gasta mais de R$300 em energia, já é possível você aderir ao Fatura Barata de modo muito simples. Liga para o telefone que está aqui na sua tela, 0800 580 2114. 0800 580 2114, preferencialmente com a sua conta de luz na mão, você vai falar com o nosso time, vai falar com pessoas, com seres humanos, é atendimento humanizado, não é robô, não é inteligência artificial, e aí você já vai fazer o seu cadastro de maneira sem burocracia e muito prática. 0800 580 2114, você vai ligar, vai fazer o seu cadastro e vai passar a economizar de 10% a 30% todos os meses. Já imaginou poder fazer aquela viagem, dar aquele presente, não é? Ou fazer aquele churrasquinho de final de semana? Bom, liga agora mesmo, 0800 580 2114 e faça valer o seu direito de economizar de 10% a 30% em energia elétrica todos os meses, mantendo o mesmo conforto. 0800 580 2114. Carol. Obrigada, Rafael. Olha só, agora a gente continua nesta matéria mais do que especial que nós preparamos para você, em referência à encíclica papal que Papa Francisco fala sobre o amor de Jesus, especificamente no seu Sagrado Coração, e trazemos para você nesta primeira sexta-feira de novembro. Então, nosso querido repórter Odilon continua a conversa com o padre Marcial Massaneiro. Acompanhe comigo. Falando no papado de Francisco, né, antes de chegarmos em mais detalhes dessa tal encíclica, vamos lá. Anteriormente, temos em 2013 a publicação da primeira encíclica Lumen Fidei, a luz da fé. Isso. Né, foi até com Bento XVI, né, uma publicação Bento XVI, com o trabalho de ambos os sacerdotes. Bento XVI estava aí rascunhando, tinha uma reflexão. O Papa Francisco, após a renúncia do Bento, é eleito bispo de Roma, portanto Papa, e ele valoriza, ele respeita para essa transição, ele assume esse legado do Bento e eles acabam publicando juntos essa encíclica, essa Depois carta. tem Laudato Si, em 2015, Louvado Sejas. A terceira encíclica de 2020 é intitulada Fratelli Tutti, Todos Irmãos. O que esses textos tão importantes, né, tão valiosos, escritos por Francisco, têm em comum, né? E quais as diferenças das 4 encíclicas do Papa Francisco? O primeiro documento do Papa Francisco é uma acolhida dos ensinamentos do Papa Bento XVI, que o Francisco repropõe. Então, é uma grande abertura, né? A porta da fé é: não tenho medo de abrir a porta a Jesus Cristo, de ter um caminho de iniciação, de discipulado, né? De seguimento do Senhor, e aí uma agenda para os discípulos. E os grandes temas da fé, ou seja, a fé, né, como uma bússola que faz a gente caminhar. Depois nós temos, na sequência, você disse aí o título, porque eu estou lembrando também que ele publicou Evangelii Gaudium, né, que é um documento diferente e que é programático, é tipo assim a agenda missionária. No Evangelii Gaudium,
onde o Papa Francisco se apresenta como um grande pastor, né? Onde ele vai trabalhar assim a visão pastoral, né? E é interessante que ali ele retoma o documento de Aparecida, que foi escrito pelos bispos da América Latina, do qual ele era o redator. Então ele pega dali e traz para o mundo toda essa visão, fonte, toda né? aquela fonte. E aí a síntese ali, ele fala de que todo discípulo tem que ser missionário, e todo missionário é missionário porque é discípulo. E ele passa ali várias peças bonitas sobre seguir a Jesus, a palavra, a iniciação à fé, a vida comunitária. Fala também dessas crises, né, que a gente passa, fala do testemunho. Já mais adiante, na Fratelli Tutti, ele está olhando o mundo. Então ele diz assim, até para quem não tem a fé em Jesus, uma percepção de que a humanidade é uma grande família nos ajuda a ser irmãos. Ele entra baseado na fé. Ele tem convicções de fé, mas ele quer falar para todos. E a Fratelli Tutti, ela olha, é uma carta que olha para os muçulmanos, para os crentes, para os não crentes, para as novas gerações, dizendo assim, uma religião que trai a fraternidade, que fere o ser humano, não é uma religião que representa Deus. E ele faz esse convite, é uma fraternidade. E é uma maior. mensagem que dá um detalhe tão importante, né? É melhor cuidar de todos para que sejamos cuidados também. Exatamente. Né? Olhar para todos, olhar para nós mesmos. Bem colocado, Odilon, porque o Papa Francisco, nos documentos dele, cada um tem essa ênfase diferente, mas tem uma coisa que é assim como que permanente nele, é afirmar que o amor é central no Evangelho, né? Nós não pregamos um discurso, uma dogmática seca, nós não pregamos uma defesa da instituição, uma pastoral de automanutenção, mas a gente prega uma igreja que tem que ser sinal do amor de Deus, que apaixone o mundo pelo Evangelho. Ele vai até dizer isso de novo agora, né? Na Dilexit Nos. E ele fala o seguinte, que tudo isso constrói o futuro, senão a gente caminha para um tipo de perda, de dissolução, de caos. Então é um Papa que ilumina... Alertas que não apenas a igreja nos tem trazido, né? E aí a Laudato Si, porque, interessante, não são todas as instituições em nível global, ou mesmo de país, que têm uma palavra, né, firme, esclarecida sobre toda a crise social e ambiental. O Papa representou esse passo. Os papas de antes já falavam, mas ele dedica o documento todo sobre a crise ambiental, que não é só do verde, da água, da ecologia do planeta, mas da ecologia humana. Que tem super a ver com o momento que vivemos, né? O mundo percebe aí as transformações e tão rápidas. Então, cada documento tem uma ênfase, mas você vê por trás um ensino, uma percepção do Papa Francisco, que é voltar àquilo que é central no Evangelho, construir futuro com discernimento, tomando as decisões que são mais verdadeiras. E uma igreja corajosa, que nesse caminho não tenha receio de fazer reformas, ajustes, se converter para o próprio Evangelho que ela mesma prega. E um olhar muito cuidadoso para com a atualidade, né? Totalmente. Todos esses, essas são semelhanças, né, de todas essas encíclicas. Exatamente. Todas as encíclicas é como se fossem olhares diferentes para o mundo atual, e ele tem em todas elas um cuidado com aquilo que é mais frágil na humanidade. Porque forte, isso está no Evangelho, né, nas bem-aventuranças, nas obras de misericórdia, forte, ao contrário do que se pensa, não é quem chega em primeiro lugar, não é quem se impõe, não é quem se protege de qualquer afetação. Forte é quem consegue cuidar da fragilidade dos outros e continuar de pé. Isso aí é o que está sempre em todas as encíclicas. Mensagem belíssima. Bom, Carol, a gente tem imagens da apresentação feita desta nova encíclica no Vaticano. São 5 capítulos. O primeiro trata sobre a importância do coração. Resumidamente, como é que o senhor comenta para a gente sobre esse primeiro capítulo agora da encíclica atual, da 4ª encíclica de Francisco? Como o tema central é o coração de Jesus, ele vai desdobrando as consequências, ele abre de modo muito didático. O que é coração na Bíblia? O que é coração para um projeto de humanidade hoje? E aí ele passa da Bíblia pela literatura, fala um pouco da percepção que nós temos hoje. Em resumo, né, ele propõe que a gente se reencontre, né? Ou seja, uma humanidade que perde o coração, uma igreja que perde o coração,
é uma realidade que se fragmenta, que se dispersa. Então ele diz, vamos voltar ao coração. Não o coração apenas no sentido romântico poético, que é o lugar da afeição, mas o coração como um projeto de humanidade. Então ele vai falar de inteireza, do vigor dos afetos, do amor capaz de transformar e vai mostrar que isso aí é um projeto. E parece estar pontuado também uma forte crítica, né? Sim, ao jeito claro. que levamos nossas vidas na atualidade. Justamente. Aí ele vai dizer, se o nosso projeto de vida é um projeto guiado, determinado pelo consumo, pelo sucesso, né? Pela exclusão, se a gente quer dizer, em que ideais a gente põe o coração? Então ele faz uma crítica a várias expressões de hoje da vida das pessoas, da sociedade, que acabam roubando o coração das pessoas. As pessoas ficam, digamos assim, submetidas, né, ao individualismo, à exploração, a uma perda da empatia, e aí abre-se para a violência, para a perda da solidariedade, para os radicalismos. Então o Papa está dizendo, embora o tema seja um tema aparentemente antigo, leve, né, ele traz uma força muito grande e pede uma resposta da nossa parte. O segundo capítulo, ele olha para gestos e palavras de amor de Cristo. Isso. Eu também gostaria do seu comentário sobre esse é um dos capítulos mais bonitos para quem quiser conhecer Jesus. Ou seja, ele pega o coração e ele vai lembrar que o coração de Jesus não é um discurso, não é uma figura, é o próprio Jesus encarnado. Então, é um coração humano, é um coração inclusive sensível. E aí ele vai passar as palavras e os gestos de Jesus no Evangelho, em que Jesus, amando, sendo compassivo, sendo vigoroso, proclamando o reino de Deus, Jesus acaba revelando o próprio coração. Então não é um capítulo sobre a palavra coração, mas é o coração que se faz carne, uma devoção ao coração de Jesus encarnada no sentido que é olhar Jesus, o verbo encarnado de Deus, e aí ele faz uma síntese muito bonita. Ali a gente encontra cada passagem em discursos de Jesus no Evangelho, parábolas, ensinamentos, propostas e também gestos em que Jesus encarna o amor de Deus. O amor traduzido em sensibilidade, encontro, empatia, transformação, acolhida do outro, cura, misericórdia. Este é o coração que tanto amou. Sim. Como está intitulado o terceiro capítulo. Há um forte olhar aí para o passado, para uma encíclica do Papa Pio XII. Sim. Por quê? Precisamos também resgatar sentimentos daqueles tempos, formas de sentimentos, de comportamentos, até porque no início ele critica o atual momento da humanidade, o jeito de viver, né? E de repente esse olhar para o passado, esse apelo para esse olhar para o passado. É por aí que nos encaminha esse terceiro capítulo? O terceiro capítulo é uma história dessa grande espiritualidade do coração. E aí o Papa faz uma memória. Quando ele coloca ali no título, capítulo 3, eis o coração que tanto amou a humanidade, isso vem daquela religiosa Margarida Maria, no século XVII. Então ele homenageia ela no jubileu daquela experiência, porque ela teve uma experiência forte do amor de Deus, em que Jesus dizia para ela, olha aqui, esse é o coração que tanto amou a humanidade. E recebe o quê? Recebe desprezo, indiferença. As pessoas não são discípulos desse amor. Então, a experiência da Margarida Maria começa com uma reclamação. A frase, eis o coração que tanto amou os homens, a humanidade melhor em geral, mas não é correspondido, é uma frase dela, que ela escuta da sua oração. Ou seja, Jesus diz para ela, porque Jesus fala na nossa oração, a partir do Evangelho, do discernimento, e ela foi uma mística que teve essa experiência. Aí o Papa Francisco, nesse capítulo, ele faz um pouquinho a história do que os outros papas disseram. No caso do Pio XII, é uma encíclica muito bonita chamada Beberão com Alegria da Fonte da Salvação. O coração transpassado, de onde sai sangue e água lá de João, é um mistério, porque é uma ferida transformada em fonte de redenção. E aí o Papa Pio XII escreveu uma outra carta muito bonita que é, olhem para esse coração, não apenas contemplem, mas bebam dele, fazer uma experiência profunda. O Papa Francisco diz assim, naquela época o Pio XII trabalhou alguns temas que ficaram tradicionais, o tema da oblação, da reparação, da misericórdia. Ele retoma aquela história e depois, mais à frente, ele atualiza aquilo para hoje. O que diz
e que tipo de projeto de vida propõe para nós. Nesse capítulo ele também vai falar da Margarida Maria, vai falar dos grandes místicos, são vários, e ele vai citar até alguns fundadores na sequência de congregações do coração de Jesus. Ele já passando para o capítulo 4, eu fiz até a lista. Ele cita Daniel Comboni, fundador dos combonianos. Capítulo 4, o amor que dá de beber, relê escrituras sagradas. Isso, porque o amor que dá de beber é quem tem sede, vinde a mim e beba, ou seja, um amor que sacia. E ele faz uma memória, linkando com o capítulo 3, de grandes personagens, homens e mulheres, que beberam nessa fonte e que foram grandes fundadores. O Daniel Comboni, fundador dos combonianos, que é missionários, né, do Sagrado Coração de Jesus. O Leon Dion, meu fundador, o meu fundador Leon Dion é citado. O Papa cita ele nessa obra, que é o Diretório Espiritual do Leon Dion, está citado, até trouxe a obra. Ele cita também Charles de Foucault e Thérèse de Lisieux, que é o Pequeno Caminho. Charles de Foucault e Thérèse de Lisieux fazem essa experiência, a gente chama no Pequeno Caminho, ou seja, com aquela mística do dia a dia, das coisas simples, de fazer uma experiência profunda do amor de Deus, que pode transformar ao redor, porque são experiências radicais de amor, mas que não significa um projeto complicado, distante. É no dia a dia, chamado Pequeno Caminho do Coração. E Charles de Foucault é uma novidade, porque ele é um místico francês, já entrando no século XX, que morre num pequeno eremitério no norte da África, entre os muçulmanos, nunca viu uma grande fundação, mas assim como o fruto, a sementinha que morre da fruta, ele foi uma experiência. Ele cita também as religiosas do Sagrado Coração de Jesus, sem falar o nome do fundador, que é o Valentim Salineiro, que é um jesuíta. Então, e o Papa também, claro, como a gente diz, puxa um pouquinho a brasa para a sua sardinha, né? As fundações jesuítas. Fala também de Teresa de Calcutá, que é a fundadora, né? E aí ele vai passando do capítulo 3 para o 4, e no capítulo 4 eu diria que nós temos assim um resumo do porquê essa devoção é tão importante. Aí ele passa os grandes místicos, João Crisóstomo, Agostinho, e vai mostrando que não se trata de um discurso, como a gente falava, de um palavrório, mas que a experiência do coração de Jesus não se encontra só nos escritos, nas orações, mas no vivido dessas pessoas. No viver de cada um. No viver de cada um. E então ele mostra como isso foi potente para transformar o mundo, para transformar a igreja. E aí ele vai chegando no próximo capítulo, onde ele coloca algumas coisas dele, umas releituras, né? Então é muito interessante. Por Santo isso, Agostinho, que o senhor citou, Agostinho, ele vai citar Agostinho. Tem textos aí destacados, né, a respeito justamente desse tema escolhido aí pelo Papa Francisco. Ou seja, é uma encíclica didática também, porque ela não só apresenta uma crítica ao contexto de hoje e a resposta do Evangelho, mas ela é didática, porque esse tema, na história da espiritualidade da igreja, é um tema que tem muitos detalhes, diferentes nuances, linguagens. Então ele quer ser didático, ele quer propor, inclusive, a meu ver, uma renovação dessa devoção. Se eu olhar para o 5º capítulo, o quinto capítulo, deles. Vamos para lá, né? O 5º capítulo é Amor por Amor. Ali o Papa Francisco, amor por amor significa o seguinte, que uma experiência de ser amado traz como resposta amar também. E a saída, ou melhor, a chave de compreensão desse capítulo está lá na primeira carta de João. Na primeira carta do apóstolo João, lá no Novo Testamento, ele diz assim, amamos porque Deus nos amou primeiro. Né? Ou seja, a experiência do amor na igreja e a partir da igreja para o mundo não é uma produção nossa, é uma graça. Então o Papa Francisco diz assim, Deus nos consola para consolar a outros. Deus rasgou seu coração na cruz para que a gente cuide dos corações feridos. Deus reparou tudo que o Adão estragou, feriu na imagem de Deus no ser humano. Deus restaurou a ideia da reparação. Para quê? Para que a gente também restaure essas vidas fragmentadas, feridas. Então ele traz alguns temas, a reparação, a paixão, a consolação, né? Que eram temas que estavam aí nas devoções populares, no apostolado da oração e algumas congregações como a minha. Ele mostra que isso tem sentido. Ele faz uma catequese muito bonita, como se fosse um projeto de vida. Consolados para consolar, remidos para remir. E aí os temas tradicionais da paixão não é apenas, como aqui a gente faz
nessa fundação, um olhar para as chagas, para o crucificado, ai, condoer-se, lamentar-se. Não, não. É um deixar-se apaixonar pelo amor de Jesus para apaixonar o mundo. Ou seja, uma experiência forte do amor de Deus deveria ser o primeiro caminho para evangelizar e para dar sentido para nós próprios que já somos cristãos. Então aí ele vai tocando nesse assunto e dá uns recados para a igreja. A igreja também precisa voltar esse coração, senão vai ficar uma instituição grande, pesada, cheia de coisas para cuidar. Não, ela tem que ter um coração que se rasgue e eduque as pessoas para viver o evangelho desse jeito. Padre Marcial Massaneiro, temos esse texto tão atual, crítico, né? Pontual em assuntos importantes da atualidade e um desafio, propagá-lo. Sim, Como superar este desafio, como levar a tantos fiéis pelo mundo, e tem passos importantes sendo dados aqui em Curitiba, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Esse tema do coração de Jesus, aparentemente, é de uma escola de espiritualidade, de uma devoção própria. Porém, a fonte é o Evangelho. Então é interessante que você acesse esse documento, até online é muito fácil, né? E eu digo, escolha talvez o capítulo 4 ou 5, ou o capítulo lá o 2, onde ele fala da pessoa de Jesus. Eu digo, comece por um capítulo e procure encontrar Jesus no texto. Veja como a linguagem leva a uma experiência forte e transformadora do amor de Deus, né? Então essa é uma dica, procurar a Bíblia e lembrar que coração não é uma figura, é a pessoa de Jesus. O Papa insiste muito. Outra coisa interessante é a gente talvez permitir que esse documento inspire a espiritualidade, a devoção, a vida cristã em geral. E também lembrar os grandes temas da misericórdia, da compaixão. Ao longo do ano litúrgico, esses temas voltam na pastoral, voltam na oração. Então, aproveita da encíclica para temperar isso aí, para dar sabor, né? Também temos, para o ano que vem, o Jubileu da Esperança. Então, um coração que comunica a esperança. Temos a festa do Coração de Jesus. Temos também as devoções na primeira sexta-feira do mês, que ao longo do ano dá para ir lendo aos pouquinhos e transformar essa encíclica em fonte de oração, de pregação, de catequese, né? E nós aqui em Curitiba, como temos uma universidade católica, a PUC do Paraná, nós estamos preparando um evento que é uma leitura pública da encíclica. Eu serei o expositor, não sozinho. Nós estamos fazendo isso em parceria com o CELAM, o Conselho Episcopal da América Latina, para divulgar para a América Latina, com outras congregações e institutos de evangelização. E talvez a gente volte aqui para fazer uma propaganda. Vai ser nos primeiros dias de novembro, presencial, num grande auditório, e também com acesso online, alguma plataforma, YouTube ou outra, para que as pessoas se linkem e possam acompanhar. E a partir daí, provavelmente a gente vai elaborar uma pequena agenda para que a encíclica mostre o quanto é interessante, significativa e propositiva. Quero dizer ao senhor muito obrigado por tantos detalhes que o senhor nos traz a respeito da história, a respeito desses textos, né, valiosos aí para toda a humanidade, para a Igreja Católica em especial. Carol Tormena, essa foi a nossa conversa, nosso bate-papo, nossa entrevista com o Padre Marcial Massaneiro, trazendo detalhes sobre a nova encíclica, a quarta encíclica do Padre Francisco. Eu que agradeço a você, Odilon, e na tua pessoa agradeço a Carol, né, que leva o programa adiante, e também a TV Evangelizar, que ficou antenada por uma encíclica recém-publicada, já estamos aqui tratando. E a gente volta porque o assunto é bom. Muito obrigado. Carol, a todos que nos acompanharam, obrigado pela companhia, até a próxima. Obrigada, Odilon, por conduzir esta conversa com o Padre Marcial. Realmente um tema muito relevante para nós tratarmos aqui na nossa TV Evangelizar. E aproveito para dizer para você que esse material na íntegra vai para o YouTube TV Evangelizar Oficial. E também dizer que amanhã na nossa programação nós teremos Irmã Zélia rezando o Terço das Mulheres, Colo de Mãe, direto de Itaperuçu, Paraná. Transmissão ao vivo para todo o Brasil, aqui na TV Evangelizar.
às 18 horas, neste dia 2 de novembro. Então, continue conosco. A nossa programação está recheada de espiritualidade para você no fim de semana. É só permanecer aqui, você e a sua família. E na segunda-feira nós nos encontramos novamente aqui no programa A Vida em Foco. Então, fique com Deus. Até segunda.